E aí, moçada? Tudo bom por aí? Belezinha? Espero que estejam todos bem. Bom, vamos lá. Na semana passada a gente falou então de radiano, né? Eu disse para vocês que existia o grau, que a gente já estava acostumado a trabalhar, e existia uma outra unidade de medida que era o radiano, né? Essa semana a intenção é a gente continuar o assunto, mas agora falando desse rapaz aqui. Então lembra que eu disse que a intenção de falar do tal do radiano era transformar essa tabelinha aqui, que são os ângulos de 30, 45, 60, nessa coisona gigantesca aqui, tá? Esse bicho feio, pessoal, um pouquinho assustador, mas não é assustador, ele se chama círculo trigonométrico, tá? Como que eu faço? Essa aula, de modo geral, quando eu dou ela, eu faço os alunos construírem um círculo. Então eu levo uma folha de sulfite, transferidor, régua, e a gente gasta aí 2, 3 aulas fazendo isso na mão. Por que fazendo? Porque decorar as informações aí desse negócio, imagina você decorar tudo isso daqui, é quase impossível decorar, né? Então é importante você saber como funciona. Então, mais uma vez, essa vai ser uma aula teórica. Eu recomendo fortemente que todos vocês assistam essa aula teórica. Ainda deixo como opcional para que você veja só a parte prática, mas principalmente nessa semana. Recomendo que você assista a parte teórica e a parte prática. Fica a seu critério, tá? Se a coisa estiver muito feia aí, vai só para a parte prática, tá joia? Bom, vamos lá. O círculo trigonométrico, gente, antes de mais nada, é uma circunferência que ela vai estar aqui no meio do plano cartesiano. Essa linha aqui, ó, vertical e horizontal, é um plano cartesiano, né? Aqui é o centro do plano cartesiano. Eu vou ocultar esse negócio aqui para ficar menos poluída a nossa visão. Então aqui vai existir um círculo que sai desse centro aqui e ele tem um raio medindo 1, ou seja, uma unidade, tá? Eu já deixei pronto aqui para adiantar. Então essa bolinha, tá? Vai ser a circunferência que vai compor o tal do círculo trigonométrico, tá certo? Beleza. Vamos marcar aqui nessa bolinha um ponto, tá? Então marquei um ponto sobre essa circunferência. Vejam bem, eu posso movimentar esse ponto em cima da circunferência, tá? Em qualquer lugar. Eu vou marcar uma linha que vai desse ponto até o meio aqui do meu círculo, tá? E aí uma observação, quanto que mede essa linha aqui, pessoal? Se eu pegar aqui, ó, centímetros, estão vendo? E marcar nessa linha aqui, essa linha mede 1. Por que ela mede 1? Porque, por definição, o círculo trigonométrico é uma bolinha que tem um raio medindo 1. Tá vendo? Ó, vai de 0 até 1, de 0 até 1. Lembra que o plano cartesiano para baixo ele é negativo, né? Então, aqui embaixo vocês conseguem ver, ó, o número menos 1. Aqui na esquerda, o número menos 1. Deixa eu tentar aumentar um pouquinho essa letra. Tamanho da fonte. Mas eu acho que vai dar ruim, gente. Não ajudou em quase nada, né? Bom, mas vou deixar assim. Deixa eu tirar esse número daqui. Tá. E aí eu vou fazer mais uma coisinha aqui, ó. Tá vendo esse ponto? Imagina o seguinte, ó. Imagina não, é mais fácil vocês verem aí na prática, né? Tá. Ó, imagina esse ponto aqui. Esse ponto é o nosso ponto inicial. Então imagina que esse P vai fazer uma voltinha aqui no círculo. Nesse momento, o P, que eu estou tentando deixar zerado, aqui é 0,002, tá, gente? Considera isso como um valor zero aqui, tá? Que eu estou mostrando para vocês. Esse P, ele vai abrir um arco, ele vai abrir aqui um pedacinho de circunferência. E conforme eu vou movimentando esse P para cima, vocês estão vendo que esse ângulo formado aqui, ele vai aumentando, ó. 30 graus, 40 graus, ó, 50. Se ele ficar reto, aqui, ó, assim, retinho, 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 embora seja difícil eu conseguir fazer isso com o mouse, aqui seria 90, ó, vou abrir mais, 110, 120, meia volta, 180. Tudo bem, pessoal? Então, essa linhazinha aqui, ó, essa linhazinha verde é um arco de circunferência, tá? E conforme eu movimento esse ponto P, eu vou variando esse ângulo que está aqui dentro, beleza? Então eu parto do zero
0, 1 grau, 2 graus, 3 graus e vou aumentando aqui para quanto eu quiser, ó, até completar uma volta inteira que é 360 graus, tá? Então fixa essa ideia por enquanto. Deixa eu ver o que mais que eu ocultei aqui. Isso aqui não precisa, não precisa. Tá. Aí vamos fazer o seguinte, ó. Nesse ponto P, a gente vai passar uma linha. Essa linha vai vir retinha aqui até no eixo X, ó. Essa linha pontilhada que eu acabei de passar. E vou fazer a mesma coisa, ó, do ponto P que está aqui até chegar no eixo Y, até chegar aqui nesse ponto, tá? Então passei uma linha perpendicular aqui e uma linha perpendicular aqui. O que significa dizer que essa tal dessa linha perpendicular? Quer dizer, gente, que nesse lugar aqui, ó, que eu estou passando o cursor, aqui tem um ângulo de 90, tá? Então essas duas linhas, o eixo X com essa linha são perpendiculares e essa linha pontilhada com o eixo Y aqui também está formando 90 graus, tá? São duas linhas perpendiculares, tá joia? E aí eu vou marcar um pontinho aqui, tá? Nesse encontro aqui, 0,82, e vou marcar um outro pontinho aqui, ó. Repara uma coisa com relação a esses pontos, né? Mas, tipo, cara, eu preciso de muita atenção sua agora, senão você não vai conseguir entender essa bagaça aqui de jeito nenhum. Presta atenção. Vocês estão vendo que eu estou variando aqui o ponto P. O que significa esse número aqui em cima, esse 0,53? O que significa esse 0,85? Ó, eu estou subindo o P. Repara que o número aqui está subindo também, né? Ó, 0,68, 0,8 até chegar no 1. E aí vai baixando aqui também, né? Tá vendo? 0,89, 0,95. Na realidade, gente, isso daqui é a coordenada de um ponto. É a coordenada desse pontinho pretinho que está aqui, tá? Então, o que significa a coordenada 0,0.69? No x, esse ponto aqui é 0, tá? No eixo x, esse ponto é 0. E no y, ele é 0,69. Significa que esse ponto P, como ele está reto aqui, ó, ele está batendo aqui no eixo y no 0,69. Se eu subo mais o ponto P, tá vendo que ele está no 0,8? Ou seja, ele está dizendo aqui que ele está na altura 0,8. Se eu subir ele um pouquinho mais, quer dizer que nesse pontinho aqui é o 0,9. Até se eu subir um pouco mais, 0,98, 0,99, 1. Ou seja, esse ponto P está na altura 1. Da mesma forma aqui, ó, o que significa esse ponto? 0,71 e 0. Quer dizer que no eixo X, a coordenada desse ponto é 0,71 e no eixo Y a coordenada dele é 0. Então repara aqui, ó, eu estou com o ponto P aqui no X em cima do 0,6. Olha a coordenada que aparece aqui, 0,6. Se eu for andar um pouquinho mais, ó, tá entre o 0,6 e o 0,8. Então aqui é o 0,7, tá? Coordenada 0,7, 0,8, 0,85, 0,9 até chegar no 1, tá? Então esses valorizinhos que vocês estão vendo aqui e aqui são os valores das coordenadas y, tá? E da coordenada x. Coordenada y, coordenada x. Aí eu vou fazer uma outra coisinha aqui. Deixa eu ver se vai dar certo. Aí. E vou pegar esse ponto e vou tentar descer ele para que aqui, ó, apareça 30 graus. Mas é tentar mesmo, viu, gente? Porque no mouse... Aí, ó, 30,01, né? 30 graus, beleza? Agora eu quero que vocês reparem o seguinte. Na aula da semana retrasada, quando eu cantei a musiquinha lá do Sininho de Belém, a gente preencheu essa tabelinha que está aqui, né? Deixa eu tentar aumentar essa de Itacuja. Tentar fazer ela aumentar um cadinho. Olha, não é que deu certo? Achei que eu não ia conseguir. Aí. Tá dando. Vixe, minha cara tá aqui em cima, hein? Deixa eu tentar me movimentar pro outro lado aqui. Aí, isso.
Mudei de lugar. Tá. Agora, reparem nesta tabelinha aqui e nesta tabelinha. Eu disse para vocês que a gente vai usar muita fração, né? No seno, cosseno e tangente de 30, 45, 60. É verdade. Mas aqui eu fiz questão de pegar essa tabelinha e resolver essas contas aqui e deixar em decimal. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando melhor. Tá joia? Então a gente vai sim trabalhar aqui com frações, mas eu passei essa tabela aqui para a parte decimal para ficar mais fácil de vocês verem. Agora eu quero que vocês reparem o seguinte, e agora eu preciso de um esforço intelectual de vocês. Tentar fazer um negócio aqui que eu nunca fiz antes. Deixa eu ver se ele vai deixar. Captura de ideia. Eu acho que ele não vai deixar, gente. Sabe o que eu queria? Eu queria escrever nesse rabisco que eu estou fazendo. Windows Shift S. Vamos tentar aqui comigo. Windows Shift S. Desenhar uma forma para criar uma captura de tela. Tá bom. Windows Shift S. Tentativa número 2. Eu acho que vai dar certo. É isso que eu queria. Isso aí. Então vejam. Reparem nesse triângulo aqui, né? Força a cabeça comigo, porque senão não vai dar certo. Se eu quisesse calcular... Jesus, por que o trem está mexendo? Se eu quisesse calcular o seno desse 30 graus que está aqui, o que eu teria que fazer para calcular o seno? Lembra lá do socato. O seno, gente, é o cateto oposto dividido pela dona o quê? Pela dona hipotenusa, né? Então, para calcular o seno desse 30, a gente teria que fazer o cateto oposto a esse ângulo, que é esse cara aqui. Agora me digam, crianças amadas e queridas, quanto que mede a altura desse pedacinho aqui que eu tô tentando mostrar para vocês aqui, ó. Quanto que mede essa altura aqui, meus filhos? Vocês concordam que essa altura aqui, de ponta a ponta, é a altura dessa linha tracejada? E essa linha tracejada aqui, ó, quanto que ela está medindo? Está medindo quanto? 0, 0,2, 0,4, está no 0,5. Então, esse cara aqui mede 0,5. Então, esse cara é o cateto, o quê? Oposto de quem? Do ângulo de 30 graus. Então, para calcular o seno de 30, eu vou catar esse cateto oposto, que mede 0,5. E pelo socato, a gente tem que dividir por quem agora esse valor? Pela hipotenusa. A hipotenusa desse triângulozinho que eu estou desenhando aqui, gente, é a distância desse centro até o ponto P. Essa distância aqui, ela vale quanto? Ela vale 1. Porque lembra que eu disse para vocês que o círculo trigonométrico é uma bolinha que tem um raio medindo 1? Então, essa linha aqui, ela tem que medir 1 também. Então, o seno de 30 é 0,5 dividido por 1. Olha, qualquer coisa dividida por 1 vai dar ele mesmo. Então, 0,5 dividido por 1 é 0,5. Então, vocês estão conseguindo pegar uma ideia aqui comigo? Na realidade, gente, esse valorzinho que está aparecendo aqui em cima, esse número, é justamente o valor do quê? É o valor do seno. Do seno de quem? De 30 graus. Tá?
Deram uma viajadinha na maionese aí comigo? Será que deu para entender alguma ideia? Agora quer ver? Vamos pegar esse mesmo triângulo aqui. Infelizmente eu acho que eu não vou conseguir apagar esse monte de linha que eu fiz. E vamos calcular o cosseno de 30 graus. Como que eu calculo o cosseno? Olha aqui no SOHCAHTOA. É o cateto adjacente. Então seria essa linha aqui, né? Daqui até aqui. E me pergunto para vocês, quanto que vale essa linha que eu acabei de desenhar? Quanto que é essa medida aqui, meus queridos? Digam para mim. Vocês concordam que essa linha ela vai coincidir com esse pontinho aqui? Né? Ou seja, quanto que está valendo esse pontinho? 0,87. Né? Porque tá vendo que o ponto P ele vai cair aqui, ó. Esse comprimento aqui, tá vendo? Ele vai medir 0,87. É o cateto o quê? Adjacente do 30. Então, 0,87 dividido pela hipotenusa desse triângulo retângulo, mais uma vez, que é 1. Olha, qualquer coisa dividida por 1 é ela mesma. Então, de novo, o cosseno do 30 é o quê? É 0, nossa, que desgrama. 0,87. Agora, vocês conseguem entender que esse pontinho aqui, esse valor, está representando justamente o cosseno desse ângulo de 30 graus? E o milagre da coisa, gente, é o seguinte. Toda vez que você tiver um ponto aqui, veja bem, agora força a cabecinha aí para o trem entender. Toda vez que você tiver um ponto aqui, o valor que esse ponto tiver espelhado aqui, ó, sempre vai coincidir com o valor do seno do ângulo que está aqui dentro. Ao mesmo, deixa eu, tá uma coisa horrível. Tá horrível. Pera aí. Eu tive uma ideia aqui para mim sofrer um pouco menos. É só dar um print screen, né, Murilo? Ô, santa inteligência. E deixa eu mudar aqui, pegar um novo. Não era bem o que eu queria, não, mas eu acho que vai dar certo. O que ele está fazendo aqui é porque eu estou com dois computadores, duas telas, então ele printa as duas áreas de trabalho. Ó, então o milagre da coisa, gente, é o seguinte. Ô, Jesus. Esse cara aqui, ó, esse ponto P, tá? Ele vai representar sempre um ângulo, que é esse ângulo que está aqui, ó, o 30,01. E ao mesmo tempo que ele representa esse ângulo, quando você pega esse ponto P e projeta ele aqui no eixo Y, ele vai bater em um valor. Esse valor aqui, nesse nosso caso, é quanto? É o valor 0,5, certo? E esse 0,5 representa justamente o quê? O valor do seno, né, do ângulo de quanto? De 30 graus. Da mesma forma, quando a gente pega esse ponto P e projeta ele aqui no eixo X, aqui embaixo, ele vai bater um pontinho. Qual que é o valor desse pontinho? 0,87, que vai ser justamente o valor do quê? O valor do cosseno do ângulo de 30 graus. Então, gente, em resumo da coisa, o ciclo trigonométrico, ele faz esse milagrezinho. Quando você movimenta esse ponto P, você determina um ângulo. Quando você projeta esse ponto aqui no eixo Y, você chega no valor do quê? Do seno dele. Quando você pega esse cara e projeta aqui no eixo X, você chega no valor do cosseno. E aí, ó, quer ver? Vamos movimentar esse ponto P um pouquinho para você entender melhor. Vamos tentar chegar lá no 45 graus. Então, 30, 31, vamos subir. Subir. Opa, passou. Desce um cadinho. Ó, eu vou deixar 45,04, tá bom? Porque não tem como eu deixar no lugar preciso. Ó, a tabelinha lá do Sininho de Belém, o cosseno o seno de 45 era raiz de 2 sobre 2. Ó, tá vendo aqui? Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2.
Se você pegar na calculadora e fizer essa continha, calcular a raiz de 2 e dividir por 2, você vai ver que vai dar exatamente 0,70, 71 e uns quebrados. Arredondando esse número é 0,71. Então, quando eu pego esse ponto P, jogo aqui no eixo Y, tá vendo 0,71 aqui, ó? É o valor de quem? Do seno do ponto P. Quando eu pego esse ponto P e jogo aqui no eixo X, eu vou chegar nesse pontinho. Esse pontinho, o valor dele agora é 0,71. Esse cara vai ser quem? Se esse é o seno, esse aqui vai ser o quê? O cosseno. Então aqui, ó, cosseno de 45 também é raiz de 2 sobre 2, que é arredondado para quanto? Para 0,71. Vamos subir um pouquinho mais o ponto P. Vamos lá para o 60 graus agora. 60. Sobe só mais um pouquinho. Aí. Ah, que saco. Eu precisava de um mouse que tivesse mais... Sabe, tipo esses mouse gamer? Quem joga videogame aí? Que tem uma resolução alta. Vai ficar assim que é o melhor que eu consegui. Ó, esse ponto P, ele está representando o que para nós? O ângulo de 60 graus, beleza? Esse é o ângulo de 60 graus. E aí, gente, ó, se eu pegar aqui o ponto P e jogar no eixo Y, o eixo Y é o quê? É o seno, né? Quanto que está dando seno de 60 graus, então? 0,8 os quebrado, né? Aqui no ponto eu consigo ver que é 0,87. Se eu pegar esse ponto P e jogar no eixo X, ele vai estar aqui, ó, perto do 0,5, né? Aliás, vai ser o próprio 0,5. Vamos conferir se é isso mesmo? Olha aí na tabelinha. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Esse valor em decimal é 0,86, que arredondando é 0,87, tá bom? E o cosseno do 60? Joga lá embaixo no eixo X, ó. Tá no 0,5. Ó, cosseno de 60 é justamente meio, né? Que é quanto? Que é 0,5. Pegaram aí a máquina do ciclo trigonométrico até agora? Né? A gente está trabalhando aqui valores pequenos, tá? A intenção vai ser aumentar daqui a pouco. Mas a ideia, então, é essa, meus queridos. Ó. Conforme o movimento aqui, eu tenho um ponto. Esse ponto, ele está representando para nós um ângulo aqui. E esse ângulo ele tem um valor de seno no eixo Y e um valor de cosseno aqui no eixo X. Então, por exemplo, se eu te pergunto assim, ô fulano, qual que é o seno aí aproximado do ângulo de 53 graus? Ó, o ângulo de 53 graus tem o seno de aproximadamente 0,8, tá? E quanto que é o cosseno do ângulo de 53 graus? Vai aproximadamente quanto? 0,6, tá? Se eu pedir para você, quanto é o seno de 22,5 graus, que é o que está aqui agora, ó. Olha, o seno é mais ou menos 0,38. E o cosseno de 22,5 graus é aproximadamente 0,92. Vocês viram que viagem isso, gente? Ó, aqui eu tô agora com um ângulo de 80... Oh, meu Deus do céu. 73,6 graus. Se eu te pergunto quanto que é o seno de 73,6 graus, o seno dele tá aqui nesse pontinho, ó. É mais ou menos 0,96. E o cosseno de 73 graus? O cosseno é mais ou menos 0,28. Pegaram a sacada da coisa? Então, esse ponto, ele representa um ângulo, e esse ângulo tem um valor de seno e um valor de cosseno. Para você não confundir mais o que é seno e o que é o cosseno, você pensa assim, ó, sem sono, você está em pé. O seno é o eixo em pé. Com sono, cosseno. Com sono, você está o quê? Deitado. Sem sono, seno em pé. Com sono, cosseno deitado. Beleza até aí? Agora eu vou dar uma pausinha no vídeo, porque eu vou... Ou será que eu tento fazer aqui direto com vocês? Bom, vamos fazer um negócio aqui. Vamos tentar ir direto. Tá? Quero mostrar o sentido maior aqui desse ciclo trigonométrico. Eu vou marcar um pontinho aqui. Tá vendo esse pontinho preto aqui que eu acabei de marcar? E vou fazer uma outra coisa, que vou marcar outro ângulo.
Então, vou aqui em ângulo. O ângulo, gente, lembra que eu disse para vocês que a gente fixou aqui como sendo o ângulo zero, né? Então, 0, 1, 2. E repara uma coisa, tá? Nós sempre estamos caminhando aí no sentido anti-horário, tá? Isso é importante mais para frente. Deixa eu tentar aqui marcar um ângulozinho novo que não marcou. Aqui. Ah, danadinho. Deixa eu mudar a cor dele. Que cor que eu coloco? Fala aí, gente. Vou colocar um rosinha para destacar bem. E vou também fazer aqui uma linha que vai daqui até aqui. Agora, esse triângulo aqui, gente, eu vou ocultar esse triângulo, porque a gente não vai precisar mais dele, ele só vai confundir a gente, tá bom? Então eu quero que vocês reparem em duas coisas aqui agora. Vamos colocar esse ponto P num lugarzinho mais jeitoso? Vamos colocar ele aqui nos 60 graus. Como eu queria parar exatamente sobre os 60 graus. Mas esse infeliz não vai. Beleza. Olha, eu quero que vocês pensem comigo o seguinte. Deixa eu printar essa tela. Tive uma outra ideia melhor ainda agora. Vocês conhecem essa ferramentazinha maravilhosa aqui do Sr. Windows? Ele corta um pedacinho da tela para você, ó. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Agora sim. Eu quero que vocês façam um esforço intelectual mais um pouquinho aqui comigo, tá? Esse ângulozinho menor que está aqui, era aquele que nós já estávamos trabalhando, tá? Então, esse ângulo aqui, ele mede quanto? Ele mede 60 graus. Agora, nós temos um outro ângulo aqui, ó, maior, tá? Esse ângulo está escrito aqui 119. Vamos enxergar ele como 120, tá bom? Arredondando aqui, porque é o que vai me interessar. Então, eu quero que vocês reparem o seguinte, ó. Nesse ponto aqui, do lado de cá, nós temos, então, um arquinho aqui, um ângulo de 60 graus. E se a gente caminha, então, um pouco mais ali até do outro lado, nós vamos ter aqui um outro ângulo, e esse ângulo mede 120 graus, tá? Vamos lá, gente, acompanha comigo aí, por favor, senão o negócio não caminha. Agora vejam só, se esse ponto P estivesse aqui em cima, quantos graus seria aqui nesse pontinho azul? Vocês concordam que esse pontinho azul aqui, ele mediria 90 graus? Porque seria um ângulo reto assim, né? 0, 90. Tá? Ele mediria ali em cima 90 graus. Agora, o que eu vou usar para comparar isso daqui que eu quero dizer para vocês? Mentalizem aí a ideia de um espelho, tá? Um espelho. Vocês concordam que o ângulo de 120 graus, ele é o espelhado dos 60 graus do lado de cá? Tipo, do 60 para você chegar no 90, quantos graus te faltam aqui? Do 60 para o 90, faltam 30 graus, na verdade? Porque 60 mais 30 dá 90. E se você pegar aqui do 90 para o 120, 90 mais 30 também dá 120, não é? Concorda comigo? Então, 120 ele é como se fosse o espelho do 60 do lado de cá. Na realidade, gente, essa coisa de espelho que eu estou falando para vocês, na matemática, isso aí se chama simetria, tá? Isso aqui seria uma simetria
em relação ao eixo vertical, em relação ao eixo Y. Então, 60 graus, ele é simétrico em relação ao 120. E no meio dele está quem? Está o eixo Y, né? O eixo sem sono, o eixo do seno. Muito bem, mas de tudo isso que eu falei para vocês, nós vimos ali na parte anterior que o seno de 60, se a gente quiser buscar aqui nessa máquina, o seno de 60 ele vai bater aqui, né? Nesse pontinho, que vale quanto? 0,87, que nada mais é que o resultado decimal, que raiz de 3 é sobre 2, da tabelinha do sininho de Belém, que nós fizemos na semana retrasada. Agora é o seguinte, vou perguntar um negócio para vocês. Quanto que vale seno de 120 graus? Quanto vale o seno de 120 graus? Se você disse que vale a mesma coisa que o seno de 60 graus, você acertou. Por quê? Porque tanto esse 60 quanto esse 120, nesse eixo aqui do seno, eles vão estar batendo na mesma bolotinha. Eles vão estar batendo nessa mesma altura, que vale quanto? 0,87. Então, gente, aí que tá. Quando a gente trabalha com triângulo retângulo, fazendo o procedimento lá do soca-toa, a gente fica limitado a trabalhar sempre com ângulos menores, tá? Que 90 graus. Por que menores? Porque lembra que a soma dos três ângulos internos de um triângulo sempre dá 180? Se eu já tenho aqui 90 graus do ângulo reto, esse aqui e esse aqui, obrigatoriamente tem que ser ângulos o quê? Menores que 90 graus. Agora, pessoal, nesse rapazão bonitão que está aqui no círculo trigonométrico, a gente não vai ficar limitado mais a 90 graus. A gente vai ter ângulos de 120, de 180, de 340, de 1072 graus, porque agora a gente saiu, né? Lembra que o triângulo retângulo nosso era isso daqui, ó. A gente saiu desse cara, né? Desse triângulo retângulo, e a gente está expandindo o nosso olhar para uma coisa maior agora. Nesse instante, olhando para um ângulo de quanto? Para um ângulo de 120 graus. Por esse espelhamento, a gente consegue observar que tanto o seno de 120 quanto o seno de 60, ambos vão estar na mesma altura ali do eixo do seno, né? Ambos vão estar valendo quanto? 0,87. Certinho? E agora, por fim, nós vimos ali na parte anterior também que é possível dizer que o... Deixa eu ver se eu tenho outra cor aqui. Que o cosseno de 60 graus, gente, era esse pontinho, né? Era a coordenada desse pontinho aqui. Então a gente consegue dizer que o cosseno de 60 graus, né? Ele vale quanto? 0,5. Que pela tabelinha do sininho de Belém da semana retrasada é meio, né? A gente preencheu a tabelinha lá. Agora eu vou dizer para você quanto vale cosseno de 120 graus. Pensou? Olha, se você pensou e disse que o cosseno de 120 graus também é 0,5, eu tenho uma boa e uma má notícia. Você quase acertou, mas você fez um raciocínio muito bom. Tá? Quase acertou, porque tem um detalhezinho. Não se esqueçam que aqui a gente está falando de uma coisa que acontece num plano cartesiano. E tudo que está na esquerda do plano cartesiano é sempre o quê? Tem sempre valor o quê? Negativo. Concorda comigo? Então aqui, ó, se a gente pegar o 120 e baixar ele aqui no eixo consono, né? No eixo X, no eixo do cosseno, eixo que está com sono deitado, ele vai sim bater no 0,5. Você não pensou errado, ó. Ele vai bater no 0,5. Mas é um 0,5 com sinal o quê? Negativo. Pegaram a ideia da coisa, gente? Então, ó, o cosseno de 120 vai ser o mesmo valor, tá? Do cosseno de 60. Por quê? Porque eles são simétricos, eles são espelhados, né? O 60 está aqui, o 120 está lá, são espelhados.
Só que em vez de ser um valor positivo aqui no cosseno, ele vai ser um valor o quê? Negativo. Então a gente pode dizer, por exemplo, que o cosseno de 120 é menos 0,5. Pegaram a ideia, meus queridos? Será que deu para abstrair um pouco aí? Não acabou, tá? Vamos voltar ali pro nosso menino aqui. Então vejam. Eu vou fazer mais um negócio aqui, gente. Reta perpendicular daqui até aqui. E vou marcar um outro ponto. Um ponto daqui com aqui. Aqui. E vou falar para esse ponto, mostrar para nós. O valor. Não, filho. Valor. Aí. Então, tudo que nós falamos até agora, né? Não se esqueçam. Aqui eu tenho um ângulo de 60 graus, representado ali pelo ponto P, tá certo? E aí esse ponto P, ele está sendo espelhado aqui do outro lado. A gente chegou nesse pontinho aqui. Vou até mudar a cor dele. Vamos colocar aqui uma cor rosinha para combinar. Vamos aumentar um pouquinho o tamanho dele também, para ficar bem nítido. Então, ó, esse 120 graus se refere a esse pontinho cor-de-rosa, tá bom? É esse ângulo que vai de 0 até 120, é esse ângulo rosinha que está aqui. E aí, gente, vocês estão vendo que o valor desse seno aqui, ó, desse 120 graus, é o mesmo valor do seno de 60. E o cosseno desse 120 graus é menos 0,5, tudo bem? Que é o mesmo valor aqui do cosseno de 60, só que com sinal negativo. E tudo que nós falamos para o 60 vale também para os demais ângulos. Então vamos movimentar agora esse ponto P. Nossa, não acredito que eu coloquei o 30 e passei batido nele. Maravilha, de novo. Uma vezinha só. Uma vezinha só, programa. Filho de mamãe. Ai, gente, esse infeliz, ele não me obedece. Nossa. Fazer o quê? Fazer o quê? Né? Fazer o quê? Então vamos lá. Aqui, vamos fazer mais uma análise. Se você não entendeu a parte anterior, eu vou explicar mais um aqui agora, daquele jeitinho lá, rabiscando, para ver se você consegue entender melhor. Então deixa eu ir aqui para o whiteboard. Aqui, vamos ampliar esse bichinho. Não é esse que eu quero. É esse aqui, novo. Ampliou. Aí. Ó, então o que nós fizemos? Lembra que esse ponto P, ele estava lá nos 60 graus, né? Eu desci um pouquinho ele. Lembra que aqui é o eixo do seno e aqui embaixo é o eixo do cosseno. Então eu desci. Agora esse ângulozinho verde que está aqui, ó. Esse ângulozinho, ele vale quanto agora? Ele vale 30 graus. E aí nós temos um outro ângulo, cor-de-rosa, que é esse cara que vai daqui até lá. Ele é grandão, tá? Ele engole aí o ângulo de 30 graus. E esse ângulo, ele marcou aqui 149,28, é 150 graus, tá bom? Então esse rosinha é 150 graus. E esse pezinho aqui agora é o ângulo de 30 graus. Então vamos analisar comigo mais uma vez. Se eu pego esse 30 graus e jogo ele aqui, ó, no eixo do seno, ele vai bater em que valorzinho aqui? Qual que é a altura dele? 0,5. Então a gente sabe, né, decore salteado, imagino eu já, que seno de 30 graus é 0,5, né? 1 sobre 2 é meio. E aí se eu pergunto para vocês, quanto é o seno de 150 graus? Quanto que vale o seno de 150 graus? Ó, o seno de 150 graus,
ele também vai estar batendo aqui no mesmo lugar, não é? Que o seno de 30 graus, está nessa altura. Quanto que é essa altura aqui? 0,5. Então, seno de 150 é 0,5. Fim de papo. Morreu a conversa. Tá joia? Agora eu vou pensar no cosseno. Quem é o cosseno de 30? Onde que eu acho o cosseno de 30? Lembra do eixo consono que está deitado? Ó, eu vou pegar o ponto P e vou vir até aqui. Esse aqui é o valor do cosseno de 30 graus. Ó, 30 graus. Quanto que está valendo esse pontinho aqui? 0,87. Ó, tá vendo? 0,87. Então, nós sabemos que o cosseno de 30 é 0,87. Aí me diz, quem é o seno de 30 graus? Oh, perdão. Quem vai ser o cosseno de 150 graus? Para e me fala. Cosseno de 50 graus, se você bater ele aqui, ó, até no eixo que está com sono deitado, ele também, né, vai bater ali no 0,87, né? Só que como a gente está num plano cartesiano e esse ponto está do lado esquerdo, ele vai ser um valor o quê? Vai ser um valor negativo, ó, menos 0,87. Poderia dizer também que é menos raiz de 3 sobre 2, não é verdade? Ó, o cosseno de 30 não é raiz de 3 sobre 2? Então, esse cara aqui é raiz de 3 sobre 2. Do lado de lá, esse pontinho aqui, seria quanto, então? Seria menos raiz de 3 sobre 2. Pegar a ideia, gente? Tá? E aí eu quero observar mais uma coisa que é muito importante. Lembra que eu disse lá na parte anterior que era como se a gente estivesse espelhando aí os valores, fazendo um espelho. Então vamos focar e lembrar que esse pontinho aqui, ó, representaria um arco aqui, né? Do quê? De 90 graus. Deixa eu apagar esse trem. Aqui é 90 graus. Tá um regaço, né, pessoal? Mas é o que eu tô conseguindo, porque, cara, é muita informação. Apaguei tudo o trem. É muita informação, na verdade? Vocês não sabem como que tá sendo difícil para explicar esse trem assim. Eu espero, gente, de coração, que vocês estejam conseguindo entender quem está acompanhando essa aula, porque eu me esforcei muito para pensar nisso. Bom, o que eu ia falar mesmo, gente? Até agora eu perdi. Lembra que a gente tinha falado na parte de cima que o 120 graus ele era o espelho do 60? Porque aqui a gente caminhava 30 graus e aqui a gente também caminhava 30 graus em relação a quem? Em relação ao 90. E aí, o mesmo que aconteceu ali com o 120 e com o 60, se vocês prestarem atenção, também está acontecendo aqui com o 150 e com o 30 graus. Por quê, professor? Porque se você olhar aqui, ó, do 90 graus, que seria esse ângulo aqui, ó, o ângulo reto, do 90 para chegar no 150, faz as contas aí. Quanto que falta? 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150. Quer dizer que daqui para cá, ó, você andou quanto? Andou 60 graus, não é? E se você fizer a mesma comparação do outro lado aqui, ó, do 30 graus para chegar aqui no 90 graus, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Você também caminhou o quê? 60 graus. Ou seja, o que você andou do lado de cá, você andou do lado de lá. O 30 graus e os 150 graus, eles são simétricos em relação ao eixo quê? Vertical, em relação ao eixo Y, em relação ao eixo do seno. Beleza, pessoal? Tá? Pegaram a minha ideia aí? Então, ó, esses dois ângulos eles têm os mesmos valores de seno, porém, ângulos aqui do cosseno com valores, com sinais opostos aí na realidade, tá? Muito bem. Olha, não obstante a isso, eu vou fazer uma outra coisinha. Vocês vão me xingar um pouquinho do lado daí, mas não tem jeito, tá bom? Eu vou passar aqui uma reta que sai desse ponto, vem para cá e vai para lá do outro lado. Ó,
e vou passar aqui um ponto de intersecção desse cara com esse cara. Marcou um pontinho ali. Estão vendo esse pontinho? Vamos mudar a cor dele para a gente observar melhor? Então eu vou colocar... Caraca, que cor que eu ponho? Vou pôr laranja. Laranja. Vou aumentar um pouquinho o tamanho desse cara também, né, para ficar mais visual. Beleza. Agora, qual seria o ângulo, né? Aqui a gente viu que é 30, aqui a gente viu que era, olha aqui o rosinha, né? A gente viu que era 150, né? E esse cara aqui, qual que seria esse ângulo? Vamos tentar marcar esse bicho feio? Como que eu marco isso, hein? Vou tentar clicar aqui, aqui e aqui. Não deu certo, eu quero o outro ângulo. Vou tentar clicar aqui, aqui e aqui. Esse deu certo, mas vai ficar tudo embolado. Misericórdia. Deixa eu mudar a cor desse rapaz aqui. A gente também vai colocar ele laranja. E... o que eu faço? Tamanho? Aham, consegui diminuir o tamanho. Se eu conseguir diminuir o tamanho desse, então eu consigo aumentar o tamanho do nosso primeiro ângulo lá. Espera lá. Propriedades, básico. Gente, esse programinha que eu estou usando é um programa gratuito. Ele se chama GeoGebra. Ó, printa aí a tela para você. GeoGebra Classic 5.0. Você consegue baixar ele aí na internet e instalar no seu computador. Ele é super levinho e vale muito a pena para você, você que realmente estuda, né? Nossa, agora ficou lindo, gente. Agora consigo ver os três ângulos aqui, estão vendo? Ah. Agora a gente consegue ver o primeiro ângulo, que é o verdinho de 30 graus, o segundo ângulo, que é o rosinha de 149, e esse outro ângulozinho laranja aqui agora, que vale 210 graus. E olha a mágica, pessoal, quando eu movimento quando eu movimento P, olha lá, todos eles se movimentam ao mesmo tempo. Estão todos interligados aí agora. Matemática é linda, né, gente? Oh, coisa maravilhosa. Um milagre aconteceu. Consegui marcar o ângulo ali de 30 graus. Finalmente eu consegui. Finalmente. Vamos lá então, meus queridos. Agora eu quero criar mais ideias com vocês aqui. Tá terminando, tá? Aguenta. Vou pegar uma linha daqui que faça 90 graus aqui, beleza. Aqui eu vou marcar um ponto também, ó, do cruzamento aqui desse eixo com esse eixo. Vou mandar esse ponto mostrar para mim o valorzinho dele. Então ele vai mostrar. Toda hora ele faz isso, né? Vai mostrar o valor. Tá bom? É isso aí. Deixa eu salvar isso aqui. Vai que, né? Vai que acaba a força. Muito bem. Pessoal, nós temos aqui três ângulos representados. Esse ângulo verde de 30 graus, então esse ponto representa o 30 graus. Esse ponto rosa representa aqui o ângulo de 150 graus. E esse pontinho laranja representa para nós o ângulo laranja, que é o quê? 210 graus. Agora eu não quero nem falar muita coisa. Eu quero que vocês olhem para esse ponto aqui, laranjado, e quero que vocês me digam quanto vale o seno desse ângulo de 210 graus e quanto vale o cosseno desse ângulo de 210 graus. Quero que vocês tentem responder sozinhos. Você está me xingando que eu estou mexendo no vídeo? Pausa aí, meu filho. Estou ajeitando aqui para mim.
Eu vou fazer diferente. Essa tabelinha aqui nós já não vai precisar dela agora. Vamos pegar só o círculo mesmo. Bom, eu vou ser repetitivo porque infelizmente eu preciso ser. Eu não tenho opção. É assim que você vai decorar. Então aqui está o cosseno. Com sono, ó, lembra? Com sono, o rapazinho aqui dormiu. Deitou, tá? Ele está com sono. Com sono, lembra o quê? Lembra cosseno. Esse aqui vai ser o rapazinho que está sem sono. O rapazinho está em pé. Olha lá, feliz, animado. Está sem sono. Ou seja, vai ser o nosso eixo do seno. A gente viu ali nas partes anteriores, então, que seno de 30, olha aqui, ó, o seno de 30, ó, 30 graus, né? O seno dele bate aqui é 0,5. A gente viu que o cosseno de 30 vai bater aqui 0,87, né? Aproximadamente. A gente viu também que esse ângulo aqui, que é o 150 graus, né? É o rosinha. O seno dele, seno de 150, também é 0,5, porque está batendo aqui no mesmo valor, né? No eixo do seno do que o 30, né? Ambos estão chegando aqui no 0,5. E a gente viu que o cosseno de 150 é menos 0,87. Né? Cosseno de 150 é menos 0,87. É o mesmo valor aqui, né, do cosseno de 30, só que com o sinal invertido. Por quê? Porque ele está do lado esquerdo do eixo Y. Tá, agora nós chegamos então nesse novo ponto, que é o ângulo de 210 graus que está aqui. E eu quero saber, por fim, quanto é o seno de 210, tá? E quanto que é o cosseno de 210 graus. Bom, gente, para chegar no seno de 210, eu vou pegar e vou projetar esse cara aqui no eixo do seno. Onde que esse pontinho, onde que ele vai bater aqui no eixo Y, no eixo do seno? Ele vai bater no menos 0,5. E por que que isso está acontecendo? O 150 ele é simétrico em relação ao 30 graus que está aqui. Lembra que eu tinha mostrado para vocês, né? Aqui, ó, você anda 60 graus. Aqui você também está caminhando 60 graus, né? E se você pegar aqui, ó, em relação a essa parte de baixo, você também, aqui seria quantos graus? Seria 270, né? Por que seria 270? Porque a soma de... Você vai de 90 em 90, né? Ó, 90, 180, 180 mais 90, 270. 270 mais 90, você chegaria aqui em quem? Chegaria no 360. Então, se você voltar aqui, ó, 60 graus para trás em relação ao eixo Y, você chega no 210. 270 menos 60, 210. Tá? Ó, 90 mais 60, 150. 90 menos 60, 30. Né? 270 menos 60, 210. E aí dá até para a gente já falar aqui, ó, quem seria o próximo ângulo aqui? Né? Quem seria esse cara aqui? Digam para mim. Se eu estou variando 60 para cá, eu tenho que variar 60 para lá também, né? 270 mais 60, a gente vai bater em... Quanto seria esse ângulo? Seria o ângulo de 330 graus, né? Na realidade, gente, esses 4 rapazinhos aqui, ó, tá? Esses 4 meninos, eles são os 4 ângulos simétricos. Eles vão compartilhar, então,
Esse é o, né? Eles vão compartilhar os mesmos valores de seno e cosseno, porém, às vezes, com sinal negativo, com sinal positivo. E aí você tem que avaliar, né, o que está acontecendo aí, para saber, né, se ele é positivo, se ele é negativo, e por aí vai. Tá joia? Então, ó, vamos lá. Quanto que é seno de 210? O seno de 210 vai bater aqui, ó. Ou seja, ele vale menos 0,5. E quanto vale o cosseno de 210? Cosseno está aqui, ó. Mesmo lugar do 150. Então, o cosseno de 210 vai ser quanto? Vai ser menos 0,87. Vocês estão vendo aqui, meus queridos? Ó, meu valor. Mesmo valor, mesmo valor, mesmo valor. Mas no 30 ele é positivo porque está para cá. No 150 ele é negativo porque está para lá. Né? No 210 ele é negativo porque está para lá. Tá? E já me digam, vai, eu não fiz o desenho lá, mas antecipando. Quem seria, então, o seno de 330 graus? Quanto seria o seno de 330 graus? Ele seria quanto? Menos 0,5. Quanto seria o cosseno de 330 graus? Pega o 330 e joga lá no eixo do cosseno. Ele seria quanto aqui? Ele seria 0, o quê? 87. Tá joia? É isso, pessoal. Essa é a ideia. Vamos completar aqui no ciclo. Ó, então, para marcar o 310 graus, eu vou marcar mais um pontinho aqui. Desse cara com esse cara. Esse aqui eu vou pintar de propriedades. Avançado. Básico. Estilo. A cabeça já está começando a bugar, viu, gente? Rosa, laranja, verde. E agora? Amarelo, será que aparece? Vamos tentar o amarelo. Vou aumentar o tamanho dele também. Ai, gente, o trem não ficou amarelo. Vamos ver. Não entendi, não. Olha lá. Vocês estão vendo que eu pus amarelo, mas não apareceu. Deixa eu tentar vermelho. Ele está fazendo uma auréola aí em volta do ponto. Negócio esquisito, né, gente? Bom, vai ter que ficar assim mesmo. Vou marcar o ângulo agora. O ângulo vai daqui, daqui, daqui. Deixa eu fazer esse ângulo menor. Propriedades, cor vermelho, estilo. Não é isso. Peguei o ponto, não peguei o ângulo. É meio enroladinho, gente. É meio enroladinho mesmo, vocês não reparam não, tá, gente? É o melhor que dá aqui. Cor vermelha. Ficou horrível isso. Se eu usasse um azulzinho. Tirar esse 330 daqui. Malo menos, né? Malo menos. É o que deu, gente. Segmento. Vou passar uma linha daqui até aqui. Poxa, como eu queria deixar esse ponto vermelho. Oh, trem. Para ficar mais fácil para vocês. Vocês verem, eu não consigo. Muito bem. Então vejam. Aqui a gente tem os 4 ângulos casados, tá? Esse ângulo menorzinho de 30, o ângulo de 150. Esse ângulo aqui de 210 graus, representado por esse ponto. E esse ângulozão de 330 graus, que vai até aqui. Tá?
E aí vocês reparam que o 330, ó, o seno vai ser menos 0,5, né? E o cosseno vai estar aqui no 0,87 positivo, que foi o que eu tinha escrito aqui para vocês agora há pouco. Tá? Então vocês estão vendo que o... Vou movimentar, olha a loucura que vai virar isso aqui, gente. Ó, vocês estão vendo que o círculo trigonométrico, ele é todo simétrico, né? Ele é todo bonitinho, né? Ó. O que acontece de um lado acontece do outro também, tá? Essa é a ideia principal do círculo trigonométrico. Beleza? Olha lá. E aí se a gente coloca, por exemplo, no ângulo de 60 graus, eu vejo aqui o espelho dele que é o 120, o outro espelho aqui que é o 240 e o outro espelho que é quanto? 300, né? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pausar o vídeo e vou fazer um esquema mais bonito e mais visível para vocês. E aí vou terminar de completar ele manualmente ali no outro programinha, tá bom? Mas a ideia era apresentar isso, tá? Nesse programinha, mostrar a questão da simetria, né, do espelhamento e mostrar onde é que você busca o seno e onde que você busca o cosseno, tá joia? Agora a próxima parte eu já vou jogar toda ali na parte prática da aula, tá? Porque aquilo lá não tem como a gente não ver. Beleza? Abraço, gente. Até a próxima.